eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu adorarei. Bom dia, irmãos. Com muita alegria que nós estamos mais uma vez à casa do nosso Deus, para que nós possamos aprender mais da Tua Santa Palavra e também louvar o nosso Deus, orar ao nosso Deus, que Ele é o único merecedor de toda a honra e toda a glória. Saudamos também as pessoas que nos acompanham através da internet e que eles possam também fazer um grande proveito dessa manhã abençoada e de tudo aquilo que for falado, louvado e orado nessa manhã. Amém? Irmãos, domingo passado nós falamos um pouco, do porquê nós evangélicos não adoramos e não cremos em santos. E hoje ainda eu gostaria de dar só um segmento para que a gente realmente certifique o que a gente falou domingo passado e vamos aprender mais um pouco, não querendo, irmãos, polemizar, querendo questionar, mas é o que a palavra de Deus traz e é o que nós devemos realmente seguir, porque ela é a única regra de fé e prática que nós temos. Não adianta a gente querer acompanhar o ritual diversos, sem que a palavra de Deus a gente o acompanhe. Temos que seguir a palavra de Deus, assim eu creio que nós estamos no caminho correto. Amém, irmãos? Então eu vou convidar nossa querida irmã Bianca, que possa vir à frente e fazer uma leitura, irmãos. Vamos abrir aí em Jeremias,
Jeremias, o capítulo 10, e ela vai estar lendo para mim aqui, para nós, do 1 até o 16. Abrem suas Bíblias em Jeremias, capítulo 10, do 1 até o 16. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala, e a vós outros, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com rituais, com sinais nos céus. Porque com eles os gentios se atemorizam. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, com machado. Com prata e ouro o enfeitam, com pregos e martelos o fixam, para que não oscile. Os ídolos são como um espantalho em pepinal, e não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, e não está neles o fazer bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande e é o poder do teu nome. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto é a ti devido, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém é semelhante a ti. Mas eles todos se tornam estúpidos e loucos. Seu ensino é vão e morto como um pedaço de madeira. Traz-se prata batida de Tarsis e de ouro faz. Os ídolos são obra de artífice e mãos de ourives, azuis e púrpuras. São as suas vestes. Todos eles são obra de homens hábeis. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor teme a terra, e as nações não podem suportar sua indignação. Assim lhe serei. Os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo destes céus. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus, fazendo ele ribombar o trovão. Logo há tumulto de águas nos céus, e sobem os vapores das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva, e dos seus depósitos faz sair o vento. Todo homem se tornou estúpido e não tem saber. Todo ouvires é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são mentira, e nelas não há fôlego. Vaidades são obra ridícula, no tempo do seu castigo virão a perceber. Não é semelhante a essas aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a tribo da sua herança. Senhor dos Exércitos é o seu nome. Obrigado, viu, Bianca? Irmãos, por si só o texto nos ensina, e não há que contestar. A palavra de Deus assim está escrito. Não é? E então não tem como as pessoas querer dialogar algo contrário, pois então a pessoa não crê na palavra de Deus, a pessoa não confia o que está escrito. Não é? E a gente pode tecer aqui um reforço de alguns versículos desse texto, onde falam aqui no 3, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, com machado. Então, é uma madeira. Cortam a madeira lá no mato e traz, e as pessoas vão adorá-lo. Né? E ainda por cima coloca prata e ouro e enfeitam, colocam com prego, porque essa obra não se mexe, não se oscila. Né? Os ídolos, olha aí os 5, os ídolos são como um espantalho em pipinal, não pode falar, nem necessita de que o leve, por não poder andar, não tenhais receios dele, pois não podem fazer mal e não está nele o fazer o bem. O que é um espantalho, irmãos? Alguém conhece, sabe o que é um espantalho? Né? As pessoas mais velhas, talvez, sabem muito bem o que é. Né? Meu pai mexeu também com arroz, plantio de arroz, para que os pássaros, o milho, por exemplo, os papagaios, né? Os periquitos vão lá como milho. Para que serviu o espantalho? Vestia lá de madeira um boneco,
todo com braços abertos, para quê? Para espantar os pássaros. Nada mais do que isso. É isso que se fala aqui. Essa obra do artífice é obra de mão humana. Não fala, não anda. Né? E outra aqui, ainda chama de estúpido. Olha o 8. Né? Estúpido e louco, seus ensinos é vão, e morto como um pedaço de madeira. É difícil entender? Não é difícil de entender. Olha o 10. Mas o Senhor é verdadeiro. Ele é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo, Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Pensa. Olha aí o 11. Os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo desse céu. Olha o 14, o final dele. Pois suas imagens são mentira e nela não há fôlego. Tem fôlego espantalho? Não tem. E ainda reforça, irmãos, lá no Salmo 115, quem quiser acompanhar os trechos pequenos. Olha o Salmo 115, o que fala. Então não adianta querer contestar algo que a palavra de Deus traz para nós. Olha o Salmo 115, o 2. Onde está o Deus deles? Olha o 4. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homem. Tem boca e não fala, tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam. Som nenhum lhes sai da garganta. Ao 8. Torne-se semelhante a ele os que o fazem, enquanto nele confiam. Se você crê, você está acompanhando um ritual que não é verdadeiro. Olha o 18, encerrando aí, irmãos. A quem nós devemos crer, nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Amém? Amém, irmãos? Eu já sei disso, não tem problema. Mas seu irmão não sabe, passa para ele, ensina ele, mostra para ele quem é o Deus verdadeiro. Amém? E assim nós devemos cumprir, né? Seguir a nossa jornada aqui, crendo verdadeiramente no nosso Deus. Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos, nós te adoramos, nós prostramos diante de ti nesta manhã, para que possamos, ó Deus, entender verdadeiramente a palavra do Senhor. Cremos verdadeiramente nela, precisamos aprender um pouco mais e realmente ser verdadeiramente atendido por ela e crer que o Senhor há de estar conosco em todo e qualquer momento. Não só nessa manhã, mas todos os dias, todas as horas, e cremos no Senhor Jesus. Pedimos e agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Vamos louvar o nosso Deus. Nós vamos nos colocar de pé. E os jovens vão estar aqui à frente louvando o nosso amado. No Salmos 18, versículo 3 ao 6 diz: Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercam, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele, do seu templo, ouviu a minha voz, e meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Vamos clamar ao Senhor essa manhã e cantar bem alto para que Ele possa nos ouvir.
és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Nessa segunda música, aqueles irmãos que trouxeram os dízimos e as ofertas podem depositar no gasofilácio. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença,
és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. O meu Salvador na cruz mostrou do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, que eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me
é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Convido o irmão Guilherme para estar fazendo uma oração. Nós agradecemos mais uma vez, né, os jovens que têm abrilhantado muito a nossa igreja com seus louvores. Obrigado, irmãos. Irmãos, alguém tem aviso nessa manhã? Você tem aviso, que bom. Bom dia de novo. Só lembrando os jovens que domingo que vem, último domingo do mês, a gente vai ter nossa plenária. Depois da escola dominical, domingo que vem. Então você já agende aí. Se tiver mais alguém? Se não, irmãos, nós temos aqui o convite da Isabela e do Leonardo, que vão se casar no dia 18, né, de setembro, às 18 horas. Será lá na chácara Nossa Senhora da Piedade. Isso? E está convidando aos irmãos, aqueles que tiveram domingo, parece que pegaram aí, né, o ticket. E se mais alguém for ao casamento e não tiver o ticket, procure então a Isabela e o seu pai ou o Leonardo. Tá bom? Vamos então passar ao pastor essa manhã, para que ele possa trazer a palavra para nós. Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia em Êxodo, capítulo 20. Nós vamos fazer aquele exercício de relembrar os 3 mandamentos que nós já tratamos. Mas lembrando que nós estamos já no 4º, né? Começamos aí a falar, ver algumas coisas a respeito deste 4º mandamento. E antes que a gente leia, vamos aí relembrar. Então, o primeiro mandamento é que Deus diz que nós não. O segundo. Terceiro.
Vão de novo aí, como é que é o terceiro? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o quarto, a partir do versículo 8. Continuando aí. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Pai amado, obrigado pelo privilégio de termos o Senhor como nosso Deus, ter nos dado teu Filho Jesus Cristo e também a tua palavra que revela a tua vontade, para que nós que somos pecadores sejamos transformados pela ação poderosa do teu Espírito Santo. Que, ó Deus, mais uma vez o Senhor nos dê atenção àquilo que o Senhor registrou na tua palavra e nos ensina. Que isso possa nos fazer crescer diante de ti, para que assim possamos glorificá-lo mais e mais. É a nossa oração, da qual nós fazemos no nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, apesar de nós estarmos no quarto mandamento, que está registrado aqui em Êxodo capítulo 20, nesses versículos que nós acabamos de ler, nós não tratamos nada praticamente a respeito dessa passagem aqui de Êxodo. Se Deus quiser, nós vamos fazer isso, talvez, sem ser semana que vem, na outra ainda. Nós estamos observando outras coisas que vêm antes e que são importantes para a gente entender o que também foi registrado aqui a respeito deste dia do Senhor, que é o sétimo dia. Então, os irmãos vão se lembrar que o primeiro texto que nós utilizamos e demandamos aí um tempo para poder aprender o que Deus ali estava ensinando era Isaías capítulo 58. Ali nós entendemos o propósito do quarto mandamento. Tratamos sobre isso em alguns domingos aqui, e mais especificamente, só uma observação desse texto de Isaías, nós focamos mais especificamente nos versículos 13 e 14, que são os versículos que tratam sobre o quarto mandamento. Tendo finalizado essa questão e tendo entendido o propósito do quarto mandamento, hoje nós vamos caminhar um pouco mais para entendermos a intenção original do quarto mandamento. Então aprendemos a respeito do propósito. Agora, a partir de hoje, nós vamos começar a entender qual que é o sentido ou a intenção original. E para isso, entendendo que tem aí nessa frase, constituída de 2 palavras, intenção original, nós temos a palavra original, que tem relação com origem. Então isso tem que nos levar a entender que para a gente estudar sobre a intenção original, bastaria a gente pesquisar, fazer uma consulta a respeito da palavra sábado e identificar aonde ela aparece pela primeira vez na Bíblia. Provavelmente, sendo o primeiro texto onde isso aparece, estaria ali registrado sobre a intenção original deste dia. E se a gente fizer, e está mais fácil nos dias de hoje, porque um tempo atrás, não muito tempo atrás, mas alguns aqui vão se lembrar que antigamente, para que a gente pudesse fazer uma pesquisa por palavra na Bíblia, a gente tinha que comprar tipo uma concordância bíblica, um livrinho onde você procurava a palavra que você tinha o interesse, e ali era listado vários textos da Bíblia, se não todos, aonde aparecia esse verbo ou essa palavra. Hoje a gente tem um celular aí na mão, onde a gente tem a Bíblia, dá para levar onde a gente tiver, o que também não quer dizer que a gente não possa fazer o mesmo com a Bíblia
livro, né? Em folha, mas esse material nos dá esse recurso, né? De procurar por palavra os textos que tem na Bíblia daquilo que nós temos o interesse, né? E se a gente fizesse isso, então, esse recurso nos mandaria lá para Êxodo capítulo 16. Então, eu quero que você abra aí a sua Bíblia. Nós vamos ler esse texto e observar o primeiro registro, ou o primeiro texto, onde a palavra sábado aparece. A primeira vez que essa palavra aparece na Bíblia. Êxodo 16, versículo 23. Está dizendo aí: respondeu-lhes ele: isto é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso e santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. E o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo que sobrar, separai, guardando para amanhã seguinte. Então veja que bem no início aparece a palavra sábado, o santo sábado do Senhor. Porém, se a gente observou que a leitura desse versículo não tem nada falando a respeito de intenção, objetivo, ou melhor, objetivo não, né? A intenção original a respeito deste dia, que é o sábado, ou o santo sábado do Senhor, o dia do Senhor. Então, se nós procurássemos através de um recurso aonde aparecem os textos que a palavra sábado se encontra, não seria o caso aqui de encontrarmos isso em Êxodo capítulo 16. Porém, irmãos, nós como bons cristãos que somos, sabemos que há um registro antes de Êxodo que trata sobre o dia do Senhor. E essa passagem se encontra em Gênesis, lá nos primeiros capítulos, aonde é registrado a criação de todas as coisas. Então, capítulo 2, versículos 1 a 3, nós vamos encontrar o primeiro texto relacionado a respeito do dia do Senhor. Gênesis, capítulo 2, versículos 1 a 3, será o texto que nós vamos nos ater aqui hoje e provavelmente semana que vem também. Gênesis 2, 1 a 3, que diz assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra, deixa eu repetir, né? E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra, que fizera nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. É aqui que nós temos uma declaração maior a respeito do que provavelmente, ou daquilo que a gente pode entender a respeito da intenção original deste dia, que Deus estabeleceu, e isso está claro aqui. Então, na medida que nós lemos, você percebeu que não aparece a palavra sábado. Então é por isso que Gênesis não aparecerá numa pesquisa a respeito da palavra sábado. Mas existem outras palavras que têm relação com isso. Então, nós temos aqui, por exemplo, a palavra ou a frase dia sétimo, que se refere ao sábado. Não aparece a palavra sábado, mas com o mesmo sentido, sendo a palavra sinônima, dia sétimo é a mesma coisa que sábado. Olha que interessante, capítulo 20, de Êxodo, que é os 10 mandamentos, que são os 10 mandamentos, no versículo 10, que faz parte deste quarto mandamento, diz assim: o sétimo dia é o quê? É o sábado do Senhor teu Deus. O sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus.
Então a gente pode interpretar lá em Gênesis, ainda que a palavra sábado não apareça, que sétimo dia ou dia sétimo é a mesma coisa que sábado. O sábado do Senhor, à luz do quarto mandamento registrado aqui em Êxodo. Então, sétimo, a palavra sétimo e sábado se referem à mesma coisa. Mas ainda um outro detalhe que corrobora com isso, para a gente entender que aqui em Gênesis está sendo tratado a respeito deste assunto, o quarto mandamento, que é a palavra descansou. A palavra descansou no original, que é hebraico, é traduzido por Shabat, que vem da palavra que nós conhecemos como sábado. Então, no original, descansou, nesse texto aqui de Gênesis, é Sabat, ou Shabat, como quiserem dizer. E as palavras na nossa língua que para sábado, que aparecem na Bíblia, as palavras sábado que aparecem na Bíblia também, no original, vem da mesma palavra sabat. Então, olha aí, Êxodo capítulo 20, se você manteve aberto aí, versículo 8 agora, o 10 também é a mesma coisa, mas começando o quarto mandamento nesse versículo 8 de Êxodo 20, a palavra sábado aparece. Se você tem uma Bíblia no seu celular com recurso de números de Strong, você vai ali clicar e ela vai te dar a palavra no original, que também é sabat. Então, Gênesis 2, 1 a 3, que fala sobre a origem e a instituição do sábado, e é nela que nós vamos descobrir a respeito da intenção original de Deus para este dia. Eu já havia dito isso, né, que nós vamos nos ater aqui nessa passagem de Gênesis. Antes de daqui a algum tempo nós entrarmos lá no texto de Êxodo para entender o que Deus também ensinou ali nesse quarto mandamento por meio de Moisés. Então, olhando para Gênesis, a primeira intenção original de Deus para este dia é que esse dia é um dia de descanso. Essa é a primeira intenção original. Dia de descanso. Versículo 2. Havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Então, Deus é relatado que o próprio Deus descansou nesse dia, que é o sétimo dia do Senhor. Ele mesmo estabelece o princípio e a prática da observância desse dia. Deus não só institui, cria, estabelece o sétimo dia como sendo o dia do Senhor, mas ele mesmo é o primeiro a observar esse mandamento. Que interessante a gente considerar isso. A pergunta que a gente tem que fazer é: por que Deus descansou no sétimo dia? Você já parou para pensar? Talvez a gente pensaria que o fato de Deus ter descansado seria pela mesma razão que nós descansamos. E qual é a razão geral pelo qual nós descansamos? Você descansa para quê, Daniel? Tá, mas tem um motivo pelo qual te leva a descansar. Cansaço. E aí vamos pensar, irmãos. Será que Deus precisou descansar porque foi desgastante? Imagina você, se tem como a gente imaginar isso, criando tudo que existe, na complexidade toda das coisas, por 6 dias direto. Será que a gente não se cansaria? Aí a pergunta que a gente está fazendo, será que Deus descansou no sétimo dia porque
finalmente eu vou poder recuperar as minhas forças e as minhas energias. Eu entendo que a gente não pensa dessa forma. Ainda que seja natural a gente pensar isso por relacionar ao que acontece com nós mesmos, né? Mas o fato de Deus ter descansado nesse dia, nós vamos ver aqui 3 motivos do porquê que Deus descansou nesse dia. Então, olha só. O que nós estamos tendo como foco aqui no estudo a respeito do 4º mandamento é: entendemos qual é o propósito, agora nós estamos caminhando para entender a intenção original, e a respeito dessa intenção original, a primeira intenção original é que é um dia de descanso, aonde o próprio Deus descansa nesse dia e é o primeiro a descansar nesse dia. Por que ele descansou? Por 3 motivos. Primeiro, porque ele havia completado toda a sua obra. O primeiro motivo pelo qual Deus descansou é porque ele havia finalizado, concluído, encerrado toda a obra da criação. O versículo 1 diz isso. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Se você está com a sua Bíblia aberta em Gênesis, vamos aí observar capítulo 1. Nós temos o relato de toda a obra criada por Deus nos 6 dias. O capítulo 2 é um detalhamento a respeito do 6º dia, aonde no 6º dia Deus também cria a sua obra-prima, que é o ser humano, porque este foi criado à imagem e semelhança do próprio Deus. Mas nós temos aqui, a partir, por exemplo, do versículo 3, o início daquilo que Deus criou. Então, nesses 6 dias da criação, Deus cria a luz, o firmamento, que são os céus e os mares, a terra seca e toda a vegetação. Então, inclui aí árvores, que mais? Plantas, coisas desse tipo. No 4º dia, ele cria os luzeiros, que são o sol, lua, estrelas, etc, etc. No 5º dia, os animais aéreos e marítimos, que são as aves e os peixes. E no 6º dia, Deus cria os animais terrestres e também a sua obra-prima, que é o ser humano. Ele cria Adão, depois Eva. Aí quando a gente vai para o capítulo 2, versículo 1, que é o texto que nós estamos observando, nós vamos encontrar aqui que nesse versículo 1 é dito que foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. 3 palavras aqui que se referem a tudo que foi criado nesses 6 dias. Céus como sendo firmamento, a terra sendo como terra seca e mar, e todo o seu exército como sendo vegetação, luzeiros, animais e seres humanos. Então, o versículo 2 diz que descansou Deus nesse dia de toda a sua obra que tinha sido feita. E no versículo 3, praticamente a mesma coisa. Descansou de toda a obra que como Criador fizera. O que eu estou querendo detalhar aqui é que o fato do primeiro motivo pelo qual Deus descansou no 7º dia é porque ele havia concluído tudo que precisava ser criado. Toda a sua obra que tinha feito, toda a obra que como Criador fizera. Então isso não significa, ou não tem um sentido literal, de Deus descansou porque ele não fez absolutamente nada naquele dia. Ele deixou todas as suas ações de lado e ficou
não sei se seria a melhor palavra, né? Procrastinando. Ficou ali só perdendo tempo, né? Não é esse o sentido, até porque, meus irmãos, se Deus parar totalmente, nós perecemos. Tudo que existe deixa de existir, porque é Deus que sustenta, é Deus que mantém todas as coisas existindo. Então o sentido não é que Deus não fez absolutamente nada. O sentido aqui é que em relação à criação, a ação de criar, Deus descansou. Por quê? Não tinha mais nada para criar. A partir do momento que no primeiro dia ele começa a criar, e no sexto dia, com a criação do ser humano, ele faz isso, não tinha mais nada para Deus criar. Ele a completa. Ele finaliza absolutamente tudo. Não haveria mais necessidade de Deus trabalhar em criar as coisas, porque tudo o que era necessário no universo, Deus criou. Aí abra sua Bíblia em João, capítulo 5, versículo 17, o Evangelho de João, que nós temos aqui um texto que justamente comprova sobre esse fato de que o sentido aqui não é literal. O sentido não é que Deus precisou descansar porque estava cansado. E ele não descansou de tudo. Ele descansou porque já não havia mais necessidade de criar outras coisas. João 5,17. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então perceba que o próprio Jesus Cristo afirma que Deus, seu Pai, trabalha até agora, porque ele não deixou de trabalhar em momento algum. Mas em relação à criação, sim, Deus não tinha necessidade de criar mais nada. E a gente percebe que de fato isso é lógico, né? Porque Deus cria homem e mulher, a partir do homem e a mulher, eles criam outro ser humano, que cria outro ser humano e que chega até nós. A partir do momento em que ele cria sol, luzeiros, estes aí estão. A partir do momento que ele cria vegetação, a vegetação frutifica, aquilo cai na terra, aquilo apodrece, a semente entra na terra, a chuva cai, a semente é regada, e aí ela começa a crescer e a produzir. Então, esse aqui é o sentido, de que quando Deus diz que descansou neste dia, é porque, por uma questão óbvia, ele não tinha que criar absolutamente mais nada. É por isso que é por isso que essa palavra aparece. Segundo motivo, o fato de Deus ter descansado no sétimo dia está no motivo em que ele se deleitou com toda a sua obra. E nós temos aqui utilizado a palavra deleite, porque a gente já trabalhou isso em outra ocasião, e deleite nada mais é do que prazer, alegria, contentamento, deslumbramento. Volte aí os seus olhos para o versículo 2 e 3, ainda de Gênesis, capítulo 2. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feita, e abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então o motivo aqui não foi porque Deus havia se cansado, nós sabemos, à luz de Isaías 40, versículo 28, que Deus não se cansa. Ele não é como nós. Deus não é um ser mutável. Deus não é um ser que tem limitações como nós. Deus não precisa dormir. Mas foi para contemplar. Então, a segunda razão
foi para que Deus, nesse momento em que ele encerra toda a sua criação, imagine você que comprou um carro dos seus sonhos. O bom seria se você tivesse construído, né? Para ficar uma ilustração melhor. Mas imagina, você comprou o carro, ele está aqui. Você vê-lo de perto é diferente de você vê-lo de longe. Porque de longe você consegue ter uma visão mais ampla, grandiosa a respeito desse objeto que está aí. O que eu quero dizer é, o que ocorreu, o que aconteceu e foi motivo de Deus descansar nesse dia, é que ele, como um Deus que não tem como a gente entender como ele é, porque Deus que criou todo o universo, nesse sétimo dia, é como se ele distanciasse da sua obra da criação e contemplasse aquilo em toda a sua totalidade e grandeza e dissesse assim: o que eu fiz é bom, o que eu fiz é muito bom. O próprio Deus, diante da obra que ele cria, descansa ao contemplar a maravilha do que ele fez. Olha só, eu citei aqui, mas nós vamos observar. Capítulo 1 de Gênesis, nós vamos ler aqui alguns versículos. Versículo 10. Alguém lê para nós. Agora o versículo 12. Então, no segundo dia, Deus conclui a obra da sua criação naquele dia e diz: eis que isso é bom. No terceiro dia, a mesma coisa. Versículo 18. Alguém pode ler para nós? No quarto dia, a mesma coisa. 21. No quinto dia, a mesma coisa. Então, do primeiro ao quinto dia, o segundo, terceiro, quarto e o quinto, Deus dá o mesmo relato. Eis que tudo era bom. Ouviu Deus que isso era bom. Agora, olha que interessante, porque no sexto dia Deus também faz a mesma coisa. No versículo 25, e aí nós temos que lembrar, o que Deus criou no sexto dia? Homem e mulher. E no sexto dia ele encerra, conclui toda a obra da sua criação. É por isso que aqui aparece um pouco mais diferente do que nós vimos nos outros casos. Versículo 25 diz: e fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Não, aqui na verdade, né, inclui naqueles outros versículos, perdão. O 31, aqui eu esqueci de colocar o 31. Depois de Deus ter criado homem e mulher, que o próximo versículo aí, depois do 25 que é o 26, registra isso. No 31, depois que ele cria homem e mulher e conclui sua obra, ele então diz: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era não só bom, mas muito bom. Oi.
A Bíblia diz isso, né? Ih, rapaz, aí é uma discussão aonde tem uns que pensam que é literal, dias são dias de 24 horas, e há outros que pensam que são, o sentido aqui é figurado, né? Pode ter se passado aí milhares, milhões, bilhões de anos. É uma discussão onde há uma certa dificuldade em entender, né? A minha posição é que sejam dias literais. Mas para isso a gente ia precisar abrir um parênteses enorme para tratar sobre. Mas não necessariamente esse texto que você citou se aplica ao caso aqui. São contextos diferentes. Ok? Mas eu respondo dizendo sim e não. Depende do contexto e do que vai ser aplicado. Então, irmãos, Deus encerra no 6º dia toda a sua obra da criação e ao longo dela ele falou, é bom. Mas quando tudo acaba ele diz, mas é muito bom. Ele descansa no 7º dia para eu vou contemplar. É mais ou menos como se Deus assim, acabasse tudo e ele falou assim, vamos ilustrar, né? Você compra aí o carro dos seus sonhos. Aí vocês ficam na expectativa de chegar o carro para você ir na concessionária, ou sei lá onde, se você comprou pessoalmente, né, particular, você vai lá para você então pegar o carro, levar para sua casa e aí tipo no final de semana você pegar ele, dar uma volta, colocar na estrada, acelerar, contemplar. É como se a gente pensasse assim, Deus terminou a sua obra de criação nos 6 dias, no 7º ele começa, assim irmãos, isso aqui é ilustrativo, tá? Não quer dizer que foi assim. Ele começa a passear por todo o universo e começa a olhar e a contemplar. É mais ou menos quando de noite, né? A gente olha para aquela lua gigante, cheia, e vê as estrelas e fala assim, como que Deus não existe? Aí o Salmo 19 diz, né, que os céus proclamam a glória de Deus. Ele olhou para toda a obra da sua criação e se viu glorificado nessa obra da criação, por tão bela e perfeita que era essa criação. Aqui a maneira como foi traduzido para a nossa língua, né? Mas assim, a ideia é essa, que há uma diferença entre bom e muito bom. Então, por exemplo, Isaías capítulo 6, ali fala sobre Deus como santo, santo, santo. 3 vezes. No hebraico não existe superlativo. Então, no nosso português, a gente poderia traduzir ou juntar as 3 palavras, ao invés de dizer santo, 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 por santíssimo. Entendeu? Então, é só por questão de cultura e língua aqui. Tem mais um texto, irmãos, Êxodo 31, versículo 17, para a gente considerar isso aqui, que é a segunda razão do porquê que Deus descansou no 7º dia. Êxodo 31, 17. Veja que em conjunto com a palavra descansou, tem também a palavra alento. Onde a ideia é esta. Deus ter descansado no 7º dia significou que ele teve grande satisfação com tudo que havia sido criado. Animais, constelações, vegetação, terra, água, ser humano, seres angelicais, tudo era perfeito. E Deus, sendo perfeito, não tinha outra descrição ou outro relatório a não ser
mas ficou muito bom. Ele sentiu deleite, prazer, alento na sua própria obra. Então esses são os dois motivos. Primeiro, porque não tinha mais nada para ser criado, finalizou, consumou toda a obra da criação. E em segundo lugar, porque ele se deleitou em toda a sua obra. Ele tirou esse dia para contemplar. Qual é a terceira e última razão para Deus ter descansado? Deus descansou porque teve também nesse dia a imagem daquilo que iria providenciar para o homem. Isso aqui é fantástico. O segundo ponto, isso chama a nossa atenção, mas o terceiro ponto é ainda mais deslumbrante, porque nós vamos ver que isto se relaciona com uma pessoa, com um ato maravilhoso de Deus na história da humanidade. Terceiro motivo, então, é que Deus teve a imagem. O sétimo dia era a imagem daquilo que ele mesmo iria providenciar para o homem. Então abra aí, se você não está com sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17. Nesse momento da história da criação, tudo ainda era perfeito. Mas em relação aos planos de Deus para o ser humano, isso não tinha se completado. Por quê? Porque em um tempo que nós não sabemos especificamente quanto tempo durou, porque a Bíblia não fala isso para nós, Deus, dando uma ordem a Adão e Eva, nesse tempo eles estavam sendo provados. E a ordem era: só tem uma árvore de tudo que eu criei, vocês não podem tocar, desejar, nem comer. Então, se vocês me obedecerem, a minha obra em relação ao que eu tenho para o ser humano será concluída. Que é o oposto do que seria desobedecer essa ordem e tomar o fruto e comer. Qual seria o resultado de Adão e Eva desobedecerem a ordem de Deus? Está aí no texto. Morte. Então qual é o oposto de morte? Vida. Nesse tempo de prova, aonde o plano de Deus para o ser humano não havia sido concluído, se eles obedecessem, o que Deus estava garantindo era vida eterna. O fato de Deus ter descansado no sétimo dia é porque com o sétimo dia, ou o sétimo dia apontava e continua apontando para aquilo que Deus providenciaria ao ser humano, que era o quê? Descanso. Descanso porque vida eterna. Quando é que nós vamos descansar? Não é aqui, irmãos. Aqui a gente não consegue descansar. É quando... E já percebeu que na Bíblia diz, às vezes aparece a palavra descanso para se referir à morte e a sono? Não é porque, como nós já aprendemos em 2019, no estudo sobre escatologia, que quando você morre a sua alma fica dormindo, inativa. Nós já entendemos isso. Mas o sentido é esse, de que após esta vida em Cristo há descanso, vida eterna. E o que o sono é? Não, também, né?
Mas o que o sono é para nós? É descanso, irmãos. Então, olha a relação destas coisas. Terceiro motivo de Deus ter descansado no sábado é que com este dia, isto simboliza, aponta e é sombra do que Deus havia prometido para Adão e Eva aqui nos versículos 16 e 17 do capítulo 2. Vida eterna. Descanso eterno. Se Adão não tivesse, então, pecado, ele teria entrado nesse descanso sem ter que passar pela morte. Hoje, a gente só pode entrar nesse descanso por meio da morte. E isto por causa de Cristo Jesus. Aí vai ligando uma coisa com a outra, né? Que lembra que lá no início eu falei que esse dia, ou Deus descansou nesse dia como uma sombra que apontava para uma obra e para uma pessoa. Oi? Exatamente. Tudo que aqui a gente já vê que Deus é esse Deus que decretou todas as coisas, que planejou todas as coisas, inclusive a queda do homem. Mas o sentido primário aqui, Sérgio, não é nem da gente concluir que isto apontava para estar nos planos de Deus a queda, mas a vida eterna, que independentemente da queda ou não, era algo que Deus havia prometido. Vida eterna será uma realidade para o povo de Deus. Ok? Então esse que é o fato, irmãos, de que Deus descansou no sétimo dia, porque através desse dia é apontado o que Deus providenciaria para nós, que é descanso eterno. Isso seria uma realidade se Adão e Eva não tivessem pecado, mas isso continua sendo uma realidade para a vida daquele que faz parte do povo de Deus em Cristo Jesus. E aí olha só, um detalhe que o autor do livro que nós estamos usando diz que em relação ao sétimo dia, não é mencionado o que é mencionado nos outros. Houve tarde e manhã. No terceiro dia, no quarto dia, quinto dia, etc. O sétimo é o único que não tem essa expressão. Houve tarde e manhã no sétimo dia. E aí, o Paipa entende isso como algo que Deus deixou em aberto, que ele não encerrou, não porque não houve tarde e manhã, mas é para retratar o descanso eterno que Deus providenciaria para o seu povo. Não seria algo que concluído, no sentido de ilustração, algo concluído aonde não haveria possibilidade, ainda que com a entrada do pecado do homem, viver essa realidade pela qual o sétimo dia aponta, que é o quê? Descanso eterno para o ser humano. Então eu vou citar aqui algo que ele diz, literalmente, sobre isso. Pela graça de Deus, ele não cancelou a oferta do descanso, aonde o sétimo dia aponta, mesmo depois da queda. É por isso que ele entende que o sétimo dia é o único dia onde não há o relato, houve tarde e manhã. Ao contrário, Deus renovou a promessa da vida não por meio da desobediência de Adão, mas por meio de uma pessoa. Então, o sétimo dia aponta não só para um descanso eterno, mas aponta para aquele que depois da queda viria para proporcionar a nós viver essa realidade, que é quem? Cristo, o nosso Redentor.
Deus renovou a promessa da vida por meio não da desobediência de Adão, mas por meio de um redentor. Segundo o propósito eterno de Deus, o dia de descanso tornou-se uma promessa semanal e um lembrete a pecadores de que Deus providenciaria redenção e descanso. Então Deus descansa no sétimo dia, não só porque ele tinha concluído tudo, não só para poder se deleitar na sua obra, mas porque ele via no sétimo dia o que ele providenciaria, descanso eterno, e que por causa da queda apontava para o seu Filho Jesus Cristo, que viria ao mundo para morrer por nós e possibilitar que mesmo após, ou que mesmo por meio da morte, a gente tenha descanso eterno. Irmãos, perceba que nós estamos no capítulo 2 de Gênesis. E já no capítulo 2 de Gênesis, temos implicações a respeito da obra de graça e redentora de Deus por meio de Cristo Jesus. Se não bastasse, né, João, no seu evangelho, no primeiro capítulo, fala que no princípio estava com Deus. De Gênesis a Apocalipse nós vamos encontrar Cristo, a obra da graça. Nas leis, e eu citei aqui algum dia, nas leis sobre lepra, casa mofada, sobre animais impuros, sobre boi de bronze, bacia de bronze, tudo isso, irmãos, aponta para Cristo. A gente não sabe, eu tenho, às vezes tenho esse sentimento, né? De que assim, a Bíblia para mim é como se fosse um brinquedo, no bom sentido, aonde existem vários mistérios e Deus nos dá isso para a gente descobrir. Aí quando eu fico vendo Cristo em umas coisas assim, eu fico assim, Deus, que coisa maravilhosa. Aonde que dá para achar Cristo? Num machado que caiu na água e ali flutuou o machado. Aponta para Cristo. Sacrifício de animais aponta para Cristo. Tudo aponta para Cristo. Deus então contempla o sétimo dia. E ele vê no sétimo dia seu Filho Jesus Cristo. Seu Filho amado. Portanto, o descanso aqui, em Gênesis 2, versículos 1 a 3, mais especificamente os versículos 2 e 3, serve para simbolizar, ou melhor, não tem um sentido de inatividade por parte de Deus, mas de consumação. Deus completou sua obra, de deleite, ele se deleiteia na sua obra, mas de descanso eterno para o seu povo. Vida eterna para o seu povo. Para nós encerrarmos, 3 aplicações aqui relacionadas a os 3 motivos do porquê que Deus descansou no sétimo dia. Antes da gente ver as aplicações, eu só quero recapitular aqui, irmãos, para você guardar. Nós estamos tratando a partir de hoje sobre a intenção original do sétimo dia. E a primeira dessas intenções que nós vimos é que é um dia de descanso. Então, qual foi a intenção de Deus estabelecer o sétimo dia? Descanso. Porque ele mesmo descansa. E por que ele descansa? Concluiu a sua obra, se deleitei na sua obra, e porque o sétimo dia aponta para a cruz, para a vida eterna. Certo, irmãos? Esse é o resumo. As 3 aplicações. Primeiro, como Deus descansou por toda a sua obra que foi completada, nós devemos, nesse dia, e não somente nesse dia,
mas adorar a Deus porque, em primeiro lugar, Ele é Criador. Deus não criou uma coisa terrível, horrorosa, feia, que não proporciona alegria. Deus cria algo tão perfeito que Ele mesmo se deleiteia com aquilo. Então nós não podemos olhar para a criação, mesmo que por conta dos efeitos do pecado, irmãos, não dá glórias a Deus. Deus é quem criou e Ele quis que nós fôssemos a obra-prima dessa criação. Deus deu a nós a função de gerenciar essa obra. Então, em primeiro lugar, relacionado ao primeiro motivo de Deus ter descansado, porque Ele completou a sua obra da criação, é que a gente tem que glorificar, adorar a Deus, porque Ele é o nosso Criador. Segundo, da mesma forma que Deus se deleitou em sua obra, nós devemos nos deleitar em toda a sua obra. E louvado seja Deus porque crentes têm esse sentimento. Não só os crentes, mas principalmente os crentes. A gente olha a natureza, a gente olha a pessoa, a gente vê beleza naquilo e a gente sabe que aquilo não veio do macaco, que aquilo não veio de evolução, que aquilo não veio através de um caos, de uma explosão. Aquilo veio da obra de um Deus que é artista. E tudo que faz é belo. Então a nossa atitude, irmãos, é também nos deleitar na obra de Deus. Glorificar, adorar Ele porque Ele é Criador, mas nos deleitar, ter prazer na obra que Deus criou. Seja no sétimo dia, seja nos outros dias. Mas como nós aprendemos, principalmente no sétimo dia. Porque é o dia exclusivo que Deus de 6 nos deu para fazer isso. E por fim, também devemos, assim como Deus contemplou o descanso que Ele nos proporcionaria, devemos contemplar que em Cristo isto é certo e é real. Então nós temos que não só adorar o Criador, não só nos deleitar nas obras do Criador, mas também louvar e agradecer a Deus pela obra de Cristo, que é o que nos proporciona viver o que Deus prometeu. Descanso eterno para a nossa alma. Vida eterna somente por meio de Cristo Jesus. Eu já disse isso, mas é fantástico como que os 2 primeiros capítulos de Gênesis, diante dos planos de Deus na criação, que estão registrados nesses 2 primeiros capítulos, não mudaram. Perceba, Deus nos cria com o propósito de glorificá-lo, o pecado nos impossibilita. Cristo vem e torna possível isso. Deus, me fugiu aqui, mas lembrei, Deus nos dá uma ordem, esta ordem não deixou de existir. Deus continua determinando que a gente o obedeça. Quando nós desobedecemos essa ordem, o resultado é morte eterna. Jesus vem, Ele cumpre a lei e morre em nosso lugar. Nada do que Deus planejou no princípio, registrado nesses 2 primeiros capítulos, mudou, irmãos. Deus prometeu que nós teríamos descanso. A gente teria se não houvesse pecado, mas entrou o pecado, isso se tornou impossível, mas Cristo veio para tornar o que Deus prometeu possível. Não porque há o problema nele, né? Mas o problema em nós, que é o pecado. Irmãos, a Bíblia é fantástica. E eu quero dizer o seguinte com isso. Aproveitar para dizer o seguinte. Irmãos, por favor, aproveite o tempo que Deus está te dando de você ter uma Bíblia. Porque
Nós falamos aqui em uma ocasião que quanto mais a gente conhece o Deus da Bíblia, mais prazer a gente vai ter nesse Deus, mais a gente vai ficar maravilhado assim. Deus, o que o Senhor fez? Olha os segredos que o Senhor revela a nós na tua palavra. Irmãos, haverá um tempo que a gente não vai ter celular para poder ler a Bíblia. Nós não vamos poder ter a Bíblia para carregar. E se nós formos viver esse tempo e não tivermos tido experiências e conhecimento de quem é o nosso Deus, irmãos, nós estamos perdendo um benefício, um privilégio. Então, eu já ensinei para os irmãos, não tem como objetivo só ler a Bíblia toda para você falar que já leu a Bíblia toda. Leia ela toda. Eu acho que é um dever nosso, né, como cristãos, mas investe tempo para você ficar um ano num capítulo, mas você extrair dali verdades fantásticas que apontam para Cristo e a obra de Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Rabisca sua Bíblia, põe post-it, faça devocionais. Irmãos, coisas tão simples, né, que eu tenho ensinado aos irmãos. A gente não precisa de teologia para poder falar da Bíblia. Só extrair em qualquer texto o que Deus é e o que Deus faz. Já é alguma coisa. Então aproveite quando a gente tem oportunidade de ter a nossa Bíblia conosco. Porque ela é preciosa e nos revela aquilo que o próprio Deus se maravilha. A Bíblia diz que os anjos desejam, fazer a obra pela qual Deus nos deu, de proclamar o Evangelho, porque eles contemplam isso como algo maravilhoso. E às vezes a gente despreza. Vamos ficar de pé, nos colocar de pé, para a gente orar encerrando, agradecendo a Deus, por entendermos que uma das intenções originais do sétimo dia é descanso, aonde isso aponta para Cristo e a vida eterna. Pai amado, obrigado mais uma vez por o Senhor não apenas ser o nosso Criador, mas o nosso Deus, Deus da nossa salvação, o nosso Redentor. Tudo isso por causa de Cristo Jesus, que não veio porque nós merecíamos, mas por graça, porque o Senhor assim quis. E, ó Deus, não apenas pelo fato de sabermos que temos a vida eterna, esta realidade da qual teremos descanso, mas tantas outras coisas, como a tua palavra, a oração, como o culto público, como, ó Deus, as armas espirituais, como, ó Deus, tanta coisa, como o teu Espírito Santo, como a Santa Ceia, os sacramentos, como, ó Deus, o dia do Senhor. Coisas essas que nos apontam para quem o Senhor é, para aquilo que o Senhor fez, para a obra maravilhosa de Cristo, nos tirou do inferno, para vivermos aquilo que já era para termos vivido. E não vivemos porque Adão pecou e nós assim pecamos. Mas louvado seja o teu nome, porque em Cristo nós temos esperança. E que assim, ó Deus, possamos glorificar o Senhor, te adorar, porque o Senhor é o nosso Criador, mas porque o Senhor também é o nosso Deus que salva. Louvado seja o teu nome. Que, ó Deus, nesse dia continuemos a te cultuar e a nos deleitar em tudo que o Senhor é e fez, tem feito e continuará fazendo. É no nome de Jesus que nós assim oramos, agradecidos. Amém. Bom, então em paz, irmãos. Às 19 horas nós estaremos aqui mais uma vez para buscar e cultuar o nosso Deus.